Então, bom dia. A Abralic agradece o apoio e participação de todos vocês neste congresso que, por meio da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os STs gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Abralic. Elas são realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal. Não deixem de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso esteja com conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos, a todas. Nós retomamos hoje, dia 27 de outubro, os trabalhos de nosso simpósio, escritores brasileiros no exterior, escritores estrangeiros no Brasil, circulação, publicação e recepção, coordenado por Márcia Aguiar, professora da Unifesp, por Maria Cláudia Rodrigues Alves, professora da Unesp de São José do Rio Preto, e por mim, Walter César Pinheiro, professor da Universidade Federal de Sergipe. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a atual diretoria da Abralic, que se propôs a enfrentar o desafio de organizar este Congresso 2020, diálogos transdisciplinares, na modalidade online, para que pudéssemos, mesmo nesse momento excepcional, continuar dialogando e trocando conhecimentos e experiências, o que exigiu, sabemos, não pouco trabalho de professores, técnicos e monitores. Agradecemos também aos pesquisadores que se inscreveram em nosso simpósio. Lembramos a todos que as sessões serão gravadas e enviadas à Abralic, para publicação em seu site. Nosso simpósio vai discutir tem discutido as diferentes faces da publicação de um autor em um país estrangeiro, tradução, recepção, impacto de outras artes em sua constituição ou leitura, os vários atores que participam de sua edição, interpretação e circulação no país de origem e no país estrangeiro. Na terceira mesa, nessa terceira mesa de nosso simpósio, teremos dose dupla de Guimarães Rosa, com a apresentação da tradução da Terceira Margem do Rio, realizada por Maria Frias e Maurice Ponço, e com um passeio pela correspondência de Guimarães Rosa com seus tradutores. Em seguida, teremos uma leitura de Hilda Hilst, através de Roland Barthes, e para finalizar, uma leitura de Traços e Iluminuras, de Júlia Lopes de Almeida, que busca revelar como ela se apropria das culturas que transparecem em sua obra. Lembramos que cada participante tem 15 minutos de apresentação. Eu passo agora a palavra ao professor Silvio de Oliveira Holanda, da Universidade Federal do Pará, com a sua comunicação no Devagar Depressa dos Tempos, a tradução francesa de A Terceira Margem do Rio, de Maria José Frias. A palavra é sua, Silvio. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação, Walter. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Apresentar a câmera. Ela vai já aparecer para vocês. Compartilhar. Ok. Bom, então eu me chamo Silvio Holanda, como o professor Walter já antecipou, eu sou professor da Universidade Federal do Pará e tenho doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. O título do trabalho, no Devagar Depressa dos Tempos, aliás, uma expressão do próprio texto, eu vou explicar no decorrer aqui dos slides. Bom, aqui você tem inicialmente a capa da revista Planeta, onde o conto saiu pela primeira vez. Eu me refiro ao conto Terceira Margem do Rio. Creio que é um texto que dispensa uma apresentação, mas, de qualquer modo, muito brevemente, A Terceira Margem do Rio é o sexto conto, dentro de 21 contos, né?
E a revista Planeta número 6, ela tem uma série de individualidades que eu vou explicar no texto a ser publicado, e para nós ganharmos tempo, eu preferi mostrar alguma das particularidades da revista, justamente para situar um certo contexto de tradução, não só na literatura francesa de modo amplo, mas especificamente no caso desta circulação, que tem aqui o número 6, ok? Aí vocês têm o sumário, não é, da revista, o seu corpo de diretores, e também é preciso ressaltar a utilização de imagens no texto de A Terceira Margem do Rio em francês. Vocês têm agora a folha de rosto da tradução. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que esse conto ele é apresentado como exemplar, vejam lá, na nossa esquerda, como obra-prima da literatura diferente, né? Literature différente. Um grande poeta, e não é assim que, de certo modo, nós nos referimos a Guimarães Rosa no Brasil, e um romancista brasileiro. Muito bom. Aí a outra página, a página 114, e ainda a página 115. Então, o conto ele sofreu algumas modificações na passagem do texto-fonte para o texto da tradução, mas chama atenção para um detalhe bem particular. Embora o número de palavras seja menor, porque houve, de certo modo, uma espécie de adaptação, porque a Maria José Frias ela fez, de fato, a tradução, e o escritor, que também era tradutor, Maurice Pons, ele adaptou esse texto. Nós não sabemos, eu não tive acesso, digamos assim, à versão primeira, se houve uma versão primeira de Maria José, que depois passou pelo crivo do Maurice Pons. Quer dizer, eu falo do texto publicado na revista, tal como ele chegou até nós. Tá? E a adaptação que ocorreu também se deu nos parágrafos. O segundo parágrafo da Terceira Margem do Rio, ele foi dividido em dois na tradução, logo no início, né? Então, para nós termos um contexto rápido do contexto de tradução e como esse conto circulou, ainda no mesmo ano da edição brasileira. Quer dizer, esse também é um dado particular, esta sincronia entre a versão brasileira de 62 e a versão de um dos textos em 62, no mesmo ano. Bom, então eu queria ler rapidamente um fragmento de Rosa na sua célebre conversa com Lawrence. Diz ele, então: não sou um revolucionário da língua. Quem afirma isto não tem qualquer sentido da língua, pois julga segundo as aparências. Se tem de haver uma frase feita, eu preferia que me chamassem de reacionário da língua, pois quero voltar cada dia à origem da língua, lá onde a palavra ainda está nas entrelinhas da alma, para poder lhe dar luz segundo a minha imagem. Eu não, embora seja especialista em Guimarães Rosa, já há pelo menos 2 décadas, eu tomo sempre a fala autoral com alguma cautela. Eu não tomo Guimarães Rosa como uma voz autorizada para falar de si mesmo, certo? Quer dizer, ele é uma voz, entre outras vozes, a lidar com os textos que ele produziu. Bom, então, nós temos pouco tempo e é preciso discutir também as bases teóricas da tradução, mas eu queria destacar aqui rapidamente o meu interesse. Eu não sou especialista em tradução, eu sou especialista em Guimarães Rosa, e obviamente que o meu percurso encontra, né, as traduções não só para o francês, mas para outras línguas, a língua alemã, a língua inglesa e francesa, nesse caso aqui. Então, mas eu queria destacar que há uma consonância importante no meu estudo para a obra do Mechunique, na medida em que Mechunique nos permite pensar uma teoria da tradução ligada a uma poética, né? E é importante isto, né? Porque a questão aqui não é só uma técnica, não é só em que medida, em que grau houve adaptação, se houve algum ajuste na distribuição dos parágrafos. Eu não fiz
exatamente porque houve esta distribuição, até porque o parágrafo original que foi subdividido, ele nem é dos maiores, há um parágrafo maior, eu imaginei que aquele fosse a opção para dividir, mas no caso em questão, não houve essa explicação, pelo menos no âmbito da revista. Então, nós temos um pouco tempo, eu já falei dessa relação com o Mechonic, com uma teoria geral da tradução ligada a uma poética, a uma crítica do ritmo a certa altura do seu percurso. Mechonic acabou por pensar fortemente sobre esse tema da crítica do ritmo, né? E, então, o que separei para nós conversarmos um pouquinho? Alguns trechos que são de particular, que tem uma dificuldade tradutória particular, e vamos verificar como que a tradutora deu conta desses textos, né? Eu desde já antecipo a minha conclusão de que eu não tenho uma rejeição a este texto, na verdade, é um texto que não perde as linhas gerais da terceira margem do rio, mas, ao mesmo tempo, há aí alguns ganhos e algumas perdas que eu queria comentar com vocês. Então, eu vou comentar aqui olhando sempre para o relógio, não se preocupem. Então, nós temos uma frase logo na metade do conto, vou começar pelo início, que começa com: sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, e ele reitera, tanta culpa. Um pouco mais abaixo, eu mesmo tinha achaques, porque o tempo passa, ou o tempo passou desde que o pai se afastou da família, né? Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice, quer dizer, já nos leva ao perrengue de reumatismo. Vocês vão verificar que esse tagma nominal, perrenguice de reumatismo, vai se tornar algo de uma dimensão moral no texto. Angústias, né? Outro dado importante da terceira margem do rio, que muito embora o texto tenha recebido inúmeras leituras e interpretações, há um dado lexical objetivo, sobre o qual não há discordâncias entre os intérpretes. Nós temos verbos como bubuiar, que é uma de base indígena e que, por exemplo, aqui na região norte ainda se usa para ficar sobrenadando, não é, no rio ou no mar. E há também a utilização da expressão tororama, certo? E nós temos que verificar que essas expressões, que seriam, digamos assim, que representariam aproveitamentos de uma certa cor local, né? De algum modo, elas vão sofrer um apagamento ou um cancelamento na tradução. E, logo a seguida, no tombo da cachoeira, nós temos a belíssima tradução de Abîme de la Chute, certo? E toda aquela situação do pai, logo abaixo, apertava o coração. O pai já estava lá sem a minha tranquilidade. Eu mantive o trema para respeitar o texto de 62. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto, que ganhou essa versão em francês, chagrin, que poderia ser literalmente douleur, mas ele traz um termo que dialoga com dor, mas tem uma outra dimensão. E no meu foro se torna coração. Então, eu queria chamar a atenção já para essas primeiras operações tradutórias. Porque, vejam, logo no início, já agora na versão da revista, né, em vez de tristes palavras, de linguagem triste, né? Je suis un homme au langage triste. E abaixo, como eu já antecipei para nós ganharmos tempo, né, o bubuiar, ele se dilui aqui, logo após, eu vou ler para vocês, et laisser glisser sa barque à la dérive sous la poussée du fleuve, tourbillonner là-bas dans l'abîme de la chute. Repare, então, o apagamento de uma matriz que poderia aproveitar desse termo de origem indígena, mas que configuraria, talvez, para o leitor em francês, uma dificuldade particular, certo? Bom,
E, como eu já falei, o coração, o foro se torna cœur, coração, certo? Bom, agora para textos mais curtos, já com 4 minutos, imagina, eu fiz 20 slides, mas tudo bem. Nosso homem era homem cumpridor. Talvez seja um dos inícios de conto mais conhecidos do Brasil, né, da literatura brasileira. Era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas. Sempre a oposição entre a sensatez e o homem que aparentemente subverte essa positividade, que Maria José verteu assim: Pape était un homme de parole, comme on dit, ordonné, positivo e, vejam, e sido assim desde mocinho e menino, se transforma em et tranquille avec ça. Un homme tranquille, mais pas plus triste qu'un autre, né? Reparem essas operações que bom, nós discutimos ontem ser fiel a quem? Ao texto fonte, ser fiel ao texto traduzido, mas de qualquer modo, há aqui alguma adaptação, né? Porque há um certo apagamento dessa temporalidade que poderia estar sugerida neste desde menino, desde mocinho e menino. E outro trecho, ainda tem aqui uns 4 minutos, vejam lá. Nosso pai não dizia como verter uma construção negativa, né? Esta negação, que já apresenta algum grau de anomalia, né, em português. Então, reparem, às vezes, muito simplesmente as pessoas falam, Rosa usa neologismos e arcaísmos. Mas não são só esses processos. Há muitos outros processos que envolvem o plano sintático, o plano semântico, e isso tudo, naturalmente, que tenha relação com algum propósito poético. Por isso, o tradutor tem, Rosa, um desafio particular, que envolve o domínio da língua portuguesa, o domínio, neste caso, do francês, mas também o domínio de uma certa poética, porque eu poderia até trair, aspas, formalmente determinadas dimensões linguísticas, mas eu poderia preservar, no sentido maior, a poética, né? Então, o texto traduzido ficou Pape Louis ne disait rien. Tudo bem. Mas, logo a seguir, o rio por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre, é vertido como Le fleuve se déployait au loin, large, profond, silencieux. Quer dizer, claro, há uma relação de silêncio com calado que sempre, né? Que sempre. Bom, então nós já temos aqui um pouco tempo. Eu queria saltar só para mais um exemplo, que é muito importante, que tem a ver com a manipulação sintática, que é o célebre trecho, o que ao menos se condizia mais correto ou se arrependia por uma vez para casa. Reparem, em língua portuguesa, a regência do verbo arrepender-se, que é um verbo essencialmente pronominal, perde a preposição de, a regência é alterada. O verbo arrepender é um verbo, digamos assim, de valor semântico, psíquico, moral, né, o arrependimento. Isso é muito difícil de traduzir, mas ele ganha aqui um sentido de mobilidade, se arrepender para casa, né? Não é ir arrependido para casa. Então, apesar das vinculações da tradução e do contexto de tradução ligado à revista Planeta, que nos leva a considerar o realismo fantástico, como propôs a nossa colega Márcia Aguiar em outro trabalho, em 2013, em geral, essa construção sintaticamente tão anômala, sintática e semanticamente anômala, ela
em geral, é apagada. Esse, para mim, é o teste que, quando eu começo a ler uma tradução nova, eu sempre olho para esse fragmento e vejo como o tradutor se virou neste momento, né? E a tradução é simplesmente il reviendrait se repentir à la maison. Reparem que, de algum modo, ela tenta captar toda a complexidade da construção sintática original. Então, colegas, eu teria outros trechos, eu queria... o tempo é maior, mas de qualquer modo, eu, no texto a ser publicado, eu pretendo submeter meu trabalho à publicação em e-book, eu vou trazer outros fragmentos com a devida análise, e, de qualquer modo, no geral, nós temos uma tradução que não deixa de dialogar com o projeto poético que Guimarães Rosa representa. Haveria outras coisas a dizer, mas nós podemos, no debate, nós podemos trazer mais informações. Então, por isso, eu encerro agora para cumprir o tempo, ok? Então, muito obrigado. Eu interrompo agora o compartilhamento. Obrigado. Deixa eu sair daqui. Obrigado, Silvio. Bom, nós, como fizemos ontem, deixaremos ontem as discussões para o final, né? Eu passo, então, agora a palavra a Márcia Valéria Martinez de Aguiar, com a comunicação, uma poética em tradução à correspondência de Guimarães Rosa com os seus tradutores. Então, continuamos de Rosa. Márcia, a palavra é sua. Márcia, perdão, o áudio, Márcia. Eu vou compartilhar minha apresentação, um minutinho só. Claro que a minha apresentação vai dialogar muito com a do Silvio. Vocês podem ver? Está tudo certinho? Sim. Então, eu vou ler minha comunicação para não me perder. Então, bom dia a todos. Meu nome é Márcia Aguiar, eu sou professora da Unifesp e tradutora, e minha área de pesquisa é também a tradução. Eu estudo particularmente a tradução e a recepção das obras de Guimarães Rosa para a língua francesa nos anos 1960. E ao longo desse estudo, que vem desde o meu doutorado, eu tive o privilégio de me debruçar sobre a correspondência de Guimarães Rosa com seus tradutores. Estão publicadas a correspondência com os tradutores alemão e italiano. As restantes podem ser consultadas no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o IEB, da USP. Nessa correspondência, Guimarães Rosa, que era avesso a entrevistas e que não apreciava falar da própria escrita, desvenda a seus tradutores alguns dos segredos de sua poética. Vou apresentar algumas passagens dessas correspondências, mostrando o que perguntavam os tradutores e como Guimarães Rosa respondia a essas perguntas. Os romances e novelas de Guimarães Rosa estão profundamente ancorados em sua região natal. Abundância de nomes de plantas, de animais, de lugares. Descrição detalhada de formações geográficas, do modo de vida, do imaginário, da língua e das personagens sertanejas. Essa ancoragem no sertão não faz, contudo, de Guimarães Rosa um escritor regionalista no sentido estrito do termo. O sertão de Guimarães Rosa é muito mais um universo construído do que descrito, como bem mostraram críticos como Antônio Cândido, Augusto de Campos, Cavalcante Proença. Em sua correspondência com os tradutores, o próprio Guimarães Rosa afirma a primazia do sentido religioso e poético sobre a realidade do sertão. Em carta ao tradutor alemão Kurt Meyer-Clason, ele diz: sempre que estiver em dúvida, jogue o sentido da frase para cima, o mais alto possível. Quase em cada frase, o sobrassenso é avante, solução poética ou metafísica. O terra-terra
serve só como pretexto. Contudo, no momento de enfrentar os textos, os tradutores são, em primeiro lugar, confrontados com este terra a terra, com os elementos constitutivos do sertão, corpo vivo da poesia e da metafísica de Guimarães Rosa. Por isso, entende-se que a maior parte das questões dos tradutores ao escritor se refiram ao léxico, aos inúmeros nomes de plantas, animais, objetos, expressões regionais que povoam seus livros e que estão ausentes dos dicionários. E a gente tem que lembrar aqui que eu estou lidando com os tradutores dos anos 60, quando não tinha internet. Guimarães Rosa responde às perguntas com um cuidado que emociona os tradutores. Mostro a vocês, nessas imagens aqui, uma única carta do Guimarães Rosa a Eduardo Bizarri. O Eduardo Bizarri estava traduzindo nesse momento Corpo de Baile. Olha, essa aqui é uma única carta. Deixa eu mostrar aqui, depois eu paro um pouquinho. São 11 páginas de explicações de plantas e de expressões regionais. Não sei se dá para vocês lerem aqui. Por exemplo, o Eduardo Bizarri aqui à esquerda pergunta o que é meloso. E o Guimarães Rosa vai explicar que é o capim-gordura. Mas vejam aqui toda a explicação. O Eduardo Bizarri pergunta também de muitas expressões. Se sentindo sem lombo, tretava num trabejo incômodo. Então, o que é isso? Olha, aqui é uma única carta, são 11 páginas de explicação e ainda tem um anexo. Tá? Então, vocês veem o trabalho do Guimarães Rosa e a dedicação dele em responder aos tradutores. Todos esses esclarecimentos, porém, são apenas o primeiro passo para o escritor e para os tradutores, pois resta ainda o problema maior. Como chegar à poética? Em outras palavras, qual o valor de cada um desses nomes de plantas, animais ou expressões na construção da escrita rosiana? Eduardo Bizarri, o tradutor italiano, resume o problema. A luta com o concreto, o exótico, o termo no seu sentido material e na sua ligação etimológica, é de fato brava. Mas precisa enfrentá-la e esmiuçar tudo, para depois tentar chegar à reconstrução da mensagem poética. Chegarei? Deus sabe. Então, o Guimarães Rosa não oferece soluções aos tradutores, não lhes dita regras, mas mostra-lhes como ele constrói sua mensagem poética para que os tradutores possam tentar reconstruí-la em suas línguas. E eu escolhi 2 exemplos para mostrar isso. O primeiro é uma passagem do conto O Burrinho Pedrez, de Sagarana, que ele vai comentar com a sua tradutora americana, Harriet Deonis, que traduziu Sagarana e Grande Sertão Veredas para o inglês. Então, ela pergunta para o Guimarães Rosa o que significam esses termos de uma passagem do Burrinho Pedrez, que é quando o gado está saindo da fazenda. Então, galhudos, gaiolos, estrelos, espaços, umbucos, cubetos, lobunos, lompardos, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, cornetos, bocalvos, borralhos, chumbados, chitados, vareiros, silveiros. E os tocos da testa do mocho macheado, e as armas antigas do boi cornalão. Em sua resposta, Guimarães Rosa detalha o que significa cada um desses termos. Então, galhudo,
que tem chifres grandes e retorcidos. Gaiolo, que tem os chifres em forma de meia-lua. E ele continua. Ele explica com detalhes o que significa cada um desses termos. Mas ele vai explicar também que essa passagem vale muito mais pela sua sonoridade que pelo significado exato de cada termo. Ele escreve, então, para Harriet. Esses adjetivos, referentes a formas ou cores dos bovinos, são, no texto original, qualificativos rebuscados, que o leitor não conhece, não sabe o que significam. Servem no texto só como substância plástica, para enfileirados darem ideia, obrigatoriamente, do ritmo sonoro de uma boiada em marcha. Por isso mesmo, escolheram-se de preferência termos desconhecidos do leitor, mas referentes aos bois. Tanto seria, com o mesmo efeito, escrever só lá, 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 como quando se solfeja, sem palavras, um trecho de música. E ele vai dar um conselho para a Harriet também, para finalizar. Penso que o melhor numa tradução seria fazer-se em inglês coisa análoga. A senhora faria uma grande lista de palavras, isto é, de adjetivos qualificativos referentes à forma e cores dos bois. Depois, selecionaria os mais sugestivos, para agrupando-os aos pares, também aliterados, corombos, cornetos ou rimados, vareiros, silveiros, reproduzir aquele ritmo do período, que a senhora fixará bem, lendo umas 3 vezes em voz alta. Todo o período é, pois, de função plástico onomatopaica. Nesse caso específico, importa, pois, não os significados exatos dos termos, mas seu campo semântico e o efeito sonoro de marcha de boiada que produzem. O mais interessante, porém, e o Silvio comentou isso também, são passagens que não são tão marcadas como essa e que podem parecer banais a uma primeira leitura. Nessas passagens, pequenos deslocamentos operados no vocabulário ou na sintaxe transformam o que aparentemente seria um lugar comum em algo novo. Mais ainda, existem períodos sem dificuldade de vocabulário ou sintaxe, mas que trazem um sentido menos esperado, que se afastam do senso comum, e que podem ser facilmente reescritos nesse senso comum se nós, leitores, não formos muito atentos. É o caso da pergunta que a meretriz Maria da Luz faz a Riobaldo em Grande Sertão Veredas, quando quer oferecer seus favores também ao homem que estava de sentinela, Felisberto, o que Riobaldo, num primeiro momento, rejeita. Ela diz então: tu achou a gente casual aqui, no afrutado. Tu veio e vai, fortunosamente. Tu não repartindo, tu tem? Assim ela me modificou. A doidivã era uma afiançada mulher. No sertão tem de tudo. Kurt Meyer-Clason traduziu assim a frase que destacamos em negrito. Alles hast du gehabt, aber teilen willst du nicht, wie? Você teve tudo, mas dividir você não quer, não é? Guimarães Rosa explica que não é este o sentido. Veja, pois, o sentido é outro. Quer dizer que a gente só possui realmente uma coisa quando repartindo-a com outros. Só se tem, de fato, o que se reparte. Tal o sentido daquela interrogação. Ousado, mas religiosamente certo. Então, uma conclusão, eu peguei só 2 exemplos para a gente ter tempo também de conversar depois, eles ficarem mais claros.
O impacto causado pelos textos de Guimarães Rosa em seus leitores, quero que o leitor tenha de enfrentar o texto como um animal bravo e vivo, diz ele em carta a Harriet Deonis. É construído assim na contramão dos lugares comuns e do senso comum. Não para produzir efeitos meramente estéticos, não para simplesmente revolucionar a língua, mas para alcançar a unidade entre sujeito e objeto, que só pode constituir-se pela palavra, para adentrar, como afirma Guimarães Rosa, este terreno da eternidade, da solidão, onde o interior e o exterior já não podem ser separados, o sertão. E para que o leitor se torne também um sertanejo e possa tocar a palavra absoluta que cria o mundo e que ainda está, nos dizeres de Guimarães Rosa, para além do céu e do inferno. Obrigado, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigado, Márcia. Então, eu passo a palavra agora para a Flávia Mioto, que vai nos apresentar a comunicação lendo Hilda Hilst com Roland Barthes. Flávia. Obrigada, professor. Então, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer à comissão organizadora, né, do evento, pela coragem, né, de levar adiante essa ideia de fazer o evento online, e também aos professores organizadores deste simpósio. Vou aqui marcar meu tempo, só um minutinho. Então, vamos lá. Então, eu sou a Flávia, mestranda do Programa de Letras Estrangeiras e Tradução da Universidade de São Paulo. Todo mundo está vendo minha tela? Não estou vendo vocês. Peraí. Todo mundo está aí? Beleza. Ótimo. Então, eu entrei este ano no mestrado, minha qualificação é em abril do ano que vem. Então, minha pesquisa está bastante no início, assim, então o que eu vou apresentar para vocês é o que eu apresentei como projeto e o que eu consegui avançar até então. Então, dicas, sugestões, são muito bem-vindas neste momento. Então, vamos lá, né? Então, Roland Barthes, a obra que eu estudo, né, de Roland Barthes é o Le Plaisir du Texte, o Prazer do Texto, que é uma obra de 73, e a obra da Hilda é o Caderno Rosa de Lori Lembe, de 90, né? Ambas, então, do fim da vida dos autores. Aqui eu coloquei a primeira edição, né, para vocês verem, do Caderno Rosa, e também edição do Le Plaisir du Texte. Duas fotinhas que eu gosto muito dos dois autores. Aqui é o Barthes no Marrocos, quando ele foi convidado para ministrar algumas aulas numa universidade do Marrocos, e a Hilda aqui na Casa do Sol, né, que eu vou explicar para vocês o que é a Casa do Sol em breve. E eu adoro essa foto, porque ela está com uma camiseta, né, eu amo vira-latas, ela gostava muito de cachorros, eu gosto também, então é uma das minhas fotos preferidas dos dois. Então, bom, acho que dispensa apresentações, né, mas os dois autores, mas dispensam a apresentação, mas eu gostaria de mencionar, né, que se a gente faz uma pesquisa muito rápida, assim, quem é Barthes, né, no Google, a gente se depara com muitas categorizações. E por que isso é importante para a minha fala, né? Então, a gente acha que ele foi semiólogo, escritor, sociólogo, filósofo, professor do Collège de France. Então, o que eu queria destacar aqui é esse caráter plural de Barthes, né? Não somente por essas várias ocupações, mas também o caráter plural da sua escrita e das suas noções. Eu vou chamar de noções e não de conceitos, né? Então, ele tem um estilo elaborado por uma imaginação literária e crítica muito avançada e diversa. Então, por isso, ele pôde percorrer diversas áreas do saber, né? Então, ele falou sobre moda, fotografia, o Japão, sobre a retórica, sobre a doxa, que seria o senso comum, né? Sobre a linguagem publicitária, o discurso da história, mas tudo converte para a literatura, né? Que foi a grande inspiração, enfim, objeto de estudo do Barthes. Então, e para a Hilda, né, acho que dispensa ainda mais apresentação, porque, inclusive, agora ela está muito em voga, né, ainda bem, no momento. Inclusive, no final, eu vou dar algumas recomendações de congresso, cursos que estão acontecendo agora sobre a autora e também sobre Barthes. Então, a Hilda, ela percorreu, ela também
uma autora bastante plural em termos de gêneros, né, escritos, então ela percorreu, né, poesia, a dramaturgia, a prosa, ainda que ela seja pouco conhecida pela dramaturgia, né, ela foi considerada pelo Anatole Rosenfeld como alguém que acrescentou uma nova dimensão ao teatro brasileiro. E os elogios nunca cessaram, né, o Gilson Ribeiro, em 70, considerou-a como a mais perfeita escritora viva em língua portuguesa. E acabei com as falas dos professores, eu voltei aqui num livro meu, Porno Chique, em uma antologia, em que o Léo Gilson diz também que ela é alguém que escrevia há vários anos a mais abissal e deslumbrante prosa poética do Brasil, posterior à genialidade de Guimarães Rosa. Então, para dialogar um pouquinho com as outras falas, trago essa referência aqui para vocês. Então, vamos lá. Esses foram os objetivos que eu apresentei da minha pesquisa na banca do projeto de mestrado. Então, minha pesquisa tem 3 eixos, né? Então, primeiramente, me proponho a fazer um aprofundamento sobre o que Roland Barthes chamou de texte de jouissance, que a gente traduz por texto de gozo, né? Em sua obra O Prazer do Texto. E o intuito disso é observar se a obra hilstiana em questão se encaixa ou não nessa noção, né? Enquanto um texto de jouissance. A obra de Hilda é um texto de jouissance? É isso que eu pretendo responder, né, no primeiro momento. A minha hipótese é que sim, é um texto de jouissance, e eu vou explicar para vocês por que depois. Bom, também vou fazer uma reflexão sobre como a Hilda constrói sua crítica à indústria cultural e ao mercado editorial através do obsceno, né, na obra Caderno Rosa de Lori Lembe. E também, o terceiro eixo da pesquisa seria uma pesquisa dos manuscritos da Hilda, presentes no acervo pessoal da autora em 2 locais diferentes. Então, no Centro de Documentação Alexandre Eulalio, na Unicamp, e também no Instituto Hilda Hilst, localizado na Casa do Sol, em Campinas. Então, a intenção é identificar se a Hilda menciona, comenta Roland Barthes em algum momento da sua escrita, da sua vida, enfim. Em caso positivo, observaremos como essa influência reverberou em sua escrita. Aqui eu coloquei algumas fotinhas da Casa do Sol, então eu aproveito para explicar para vocês o que foi a Casa do Sol. Então, a Casa do Sol ela foi construída em 65 pela Hilda, e foi o seu porto seguro de sua criação poética. Foi lá também onde ela recebeu vários amigos artistas que moraram por temporadas lá com ela. E essa Casa do Sol, ela virou o Instituto Hilda Hilst em 2005, logo após a morte da autora, em 2004. Então, o Instituto ele foi fundado pelo escritor Moura Fuentes, que foi companheiro da Hilda. Depois eles ficaram amigos e continuaram morando juntos. Então, moraram 3 pessoas no fim da vida da Hilda, o Moura Fuentes, a Hilda e a Olga Bilenque, que foi a última parceira do Moura Fuentes. Então, a Hilda muito moderna, né, morou com o ex e com a atual do ex, numa mesma casa. E hoje em dia, a Olga continua morando nessa Casa do Sol, né. E o Instituto, hoje em dia, ele é organizado, enfim, coordenado pelo filho do Moura Fuentes. Ele se chama Daniel, o rapaz que cuida dessa parte. E o interessante, né, de mencionar, não sei se todo mundo sabe, mas é possível visitar esse instituto, é possível, inclusive, se hospedar na Casa do Sol. Então, se vocês quiserem, em algum momento, se inspirar, né, tiverem um momento de vontade de escrever, se inspirar, onde a Hilda morou, onde a Hilda escreveu, é possível. Infelizmente, agora, por conta da pandemia, não está sendo possível, mas eu já sugeri para eles fazerem visitas guiadas virtuais, porque eu preciso pesquisar esses manuscritos, né? Então, e conversar com a Olga seria muito legal também. Bom, então, contextualizando um pouco a obra da Hilda, o Caderno Rosa de Lori Lembe, né, uma obra de 90, é uma obra que marcou quando a Hilda se despediu, né, da sua literatura hermética, com a Mavice, em 89, e com Lori Lembe ela resolve fazer-se consumível, escrever adoráveis bandalheiras, como ela mesma diz em entrevista. Então, junto com o Caderno Rosa, contos de escárnio e textos grotescos, cartas de um sedutor e bufólicas, compõem a tetralogia obscena da Hilda, né? E aí, fazendo um breve resumo da obra, o Caderno Rosa é um livro, né, uma obra
escrita em formato de diário, e tem como narrador uma criança de 8 anos que com o consentimento dos pais, inicia-se sexualmente com homens maduros. Então, a Lori, com o intuito de adquirir os bens de consumo que a Xoxa, e é uma referência à Xuxa, né, usa e tem, e também devido ao fracasso financeiro de seu pai, que é um escritor hermético, né, e a gente pode pensar na Hilda, né, como escritor hermético, prostitui-se por contas, e nos conta sobre as suas experiências sexuais com as quais afirma se divertir. Então, aparentemente, a primeira reação do leitor é a repulsa, né, o Duque Lee, que antes super elogiou a obra da Hilda, fala que foi um lixo absoluto. Lígia Fagundes Telles, amiga pessoal da Hilda e admiradora do seu trabalho, eles foram colegas, né, na Sanfran, fala que ficou meio aturdida, meio assustada com a obra, né? No entanto, a pedofilia que a gente vê, isso vai ser explicitado no final da obra, e para mim já está claro na epígrafe, ela é, na verdade, um mero fazer ficcional da menina, cuja intenção era de ajudar o pai escritor, que não sabia escrever, o escritor hermético, né, que não sabia escrever as bandalheiras que o tio Lalau, o editor, demandava. Então, depois de ser explicitado esse dado narrativo pela própria Lori, a gente entende que obsceno na obra, na verdade, a própria indústria cultural e o mercado editorial, né, que fazem com que os escritores se curvem, se prostituam em prol de atender às demandas do mercado, né? Então, a partir dessa lógica, a produção literária, né, que voltada para o mercado, nessa lógica, a literatura perde seu poder de transgressão, ela deixa de ser um exercício de liberdade para se tornar um produto, um fetiche, como acontece com tudo, né, dentro da sociedade capitalista. Então, portanto, se por um lado a autora desejava ser lida, né, por ter consciência da força narrativa dos seus escritos, e aqui eu deixei uma entrevista que o Caio Fernando Abreu fez com a Hilda, né, em que ela fala que ela reconhece o poder, a potência da escrita dela. Na verdade, ela se afasta com Lori Lembe ainda mais do seu público leitor e dos críticos literários, né? Bom, contextualizando também um pouquinho a obra do Barthes, o Vision de Texta, então, como eu disse no começo da apresentação, Barthes é um escritor bastante plural, né? Então, ele teve, digamos, várias fases, não sei se dá para chamar assim, mas, enfim, ele já foi, né, o semiólogo, já foi aquele que se interessou pela retórica e pela análise textual, estruturalista, né? E a fase que eu estudo do Barthes, com o prazer do texto, é a fase de crítica experimental, né, em que ele recusa essas ideias anteriores. Aqui eu não adicionei no slide, mas a gente poderia, inclusive, falar sobre a recusa do marxismo, né, da fase marxista, talvez, do Mitologias, né, de 57. Então, nos anos 70, ele meio que rompe com tudo isso e propõe uma crítica muito mais experimental, com o prazer do texto, né. E aí, a ideia é entender essa noção de juiz-sonsa que está presente no prazer do texto, porque nesse texto, então, ele vai diferenciar o que é um texto de prazer e um texto de juiz-sonsa, para depois identificar o Caderno Rosa como um texto de juiz-sonsa, né? Tentar entender se é ou não, justificar se for, por que é, né? Então, voltando aqui, como que ele define texto de prazer e texto de juiz-sonsa? Ele vai dizer assim, peguei a tradução. Texto de prazer é aquele que contenta, enche, dá euforia, aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. Aqui está escrito texto de fruição, tá? O tradutor, o Jacob, acho que assim fala, Ginsburg, optou por fruição, mas todo o meu grupo de pesquisa, minha orientadora, a gente opta por traduzir por gozo, né? Então, os colegas aí da tradução podem também dar a opinião, né? Porque, na verdade, ele pega esse conceito da psicanálise, então seria gozo mesmo, né? Aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, talvez até um certo enfado, faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem. Então, a juiz-sonsa, o prazer seria aquilo que traz euforia, conforto, que é compatível com a cultura, o texto de prazer. Já o texto de juiz-sonsa, de gozo, é um texto radical, que divide, despersonaliza o sujeito e que vai contra a cultura. São textos raros, segundo Barthes, e tem um valor de experiência limite, marginal. Então, entendendo agora o texto da Hilda, né, o Lori Lembe como um texto de juiz-sonsa,
eu pretendo investigar, né, que a Hilda, sim, é um texto de gozo, é a minha ideia, a minha hipótese, não só no plano do conteúdo, mas também no plano da forma, né? Então, a Eliane Robert Moraes, que é uma grande estudiosa da Hilda, no seu texto Prosa Degenerada, ela vai dizer que a obra da Hilda ela é transgressora na medida em que se recusa a reproduzir qualquer convenção corrente. Então, ela rompe no plano do conteúdo com a cultura, né? Então, fazendo jus ao que Barthes chama de texte de jouissance, mas ela também perverte as leis literárias, né, no plano da forma. Então, ela não acata com as restrições impostas pelo gênero pornografia, né? E também questionando os gêneros considerados maiores em literatura. Ela mistura, né, as duas coisas. Ela traz o alto para baixo e o baixo para o alto, né? Então, em Lori Lang, ela se vê livre para desafiar a linguagem como deseja, de forma a questionar o que nossa cultura tenta esconder, assim como as classificações que a crítica literária impõe aos textos. Então, por isso que a gente poderia interpretá-la, nessa obra, como um texto de jouissance, que se liga à perda, à fenda, ao afastamento da cultura. Aqui também é entrevista com ela, tá? É a Hilda falando, a Caio Fernando Abreu, que também era um amigo próximo dela. Aqui, então, Só um minuto. Gostaria também de comentar que, por que ela desafia, né, o gênero pornográfico? Ela desafia o gênero pornográfico porque, na verdade, o que acontece na pornografia, né? Normalmente, nos romances pornográficos, as protagonistas são jovens mulheres inexperientes cuja iniciação sexual se dá através de um homem de forma a satisfazer o voyeurismo do leitor, né? Masculino, via de regra. Ao passo que no Caderno Rosa, a narradora é uma jovem não é uma jovem que se inicia sexualmente, sim uma criança de 8 anos, que tem o consentimento de seus pais para se prostituir com homens maduros no intuito de adquirir os bens de consumo que a Xoxa tem. Claro, depois a gente descobre que isso, na verdade, o sexo não ocorreu, citando Hansen e o Pécora, né, no texto que eles têm juntos. As penetrações são utópicas, então elas não houve uma apologia à pedofilia, então tudo isso é um fazer, um dado, depois isso vai ser explicitado no fim, né, pela própria Lori, então não houve nenhuma apologia, nada disso, então a Hilda, ela usa dessa linguagem pornográfica, mas não para falar de sexo, mas para denunciar tudo aquilo que eu falei antes, né, do mercado editorial, da indústria cultural e etc. Então, aqui finalizando já, que deram uns 15 minutos, considerações finais. Então, dessa forma, a maior transgressão de Hilst neste romance, segundo a Eliane, né, é a reflexão sobre o ato de escrever disfarçado de pornografia. Então, a pornografia é um disfarce, na verdade. Né? Isso, na verdade, fica claro desde a epígrafe. Se a gente pegar as epígrafes, a gente vê que, desde o começo, já está muito claro que não se trata de pedofilia, né? De modo que, ao invés de destruir o gênero pornográfico, Hilst desterritorializa-o, subverte-o, desfigura-o. Nesse sentido, convém retomarmos Roland Barthes em sua obra Sade, Fourier e Loyola, já que o autor questiona o fato de que a melhor das subversões consiste em desfigurar os códigos e não em destruí-los. Segundo Barthes, Sade inventa um discurso paradoxal e não simplesmente choca a opinião, a moral. Trata-se de desviar, desfigurar a moral e não simplesmente destruí-la. Essa é a verdadeira transgressão de Sade, e eu acredito que também seja a transgressão de Hilst, como foi a de Sade. Portanto, se por um lado a autora desejava ser lida por ter consciência da força narrativa de seus escritos, com o Caderno Rosa ela se afasta ainda mais da proposta de abranger o seu público leitor. Na verdade, cria uma distância, inclusive, com aqueles que a admiravam quando escrevia literatura hermética que antecedeu a sua tetralogia pornográfica. Ainda assim, através de sua crítica severa ao mercado editorial, à indústria cultural e à intelectualidade representada pelo pai de Lori, Hilst cria uma ficção poderosa e transgressora que vem ganhando força e suscitando leituras bastante frutíferas na atualidade. Antes de finalizar, muito rapidinho, que são as referências, eu queria mostrar para vocês alguns eventos e cursos que estão acontecendo no momento dos dois autores, né, referentes aos dois autores. Então, aqui, esse evento, Hilda Hilst 90, é um evento que está acontecendo essa semana, hoje e amanhã.
Então, aqui tem o link, eu posso mandar para vocês por e-mail, isso daqui, para quem se interessar. Esse curso é um curso oferecido pela Casa do Sol, né, pelo Instituto Hilda Hilst, conta com a presença da Eliane e de outras pesquisadoras na obra de Hilda. É um curso pago. Esse evento aqui é um evento gratuito e com emissão de certificado, né? O de baixo é um curso, é pago, mas acredito que vale muito a pena, eu estou inscrita, inclusive, acho que vai ser muito bom. Aqui, então, é um curso sobre Barthes contra o senso comum, de uma colega Gisela, do grupo de pesquisa, enfim, cartesiano, então, também, que vai acontecer em novembro e dezembro, o curso da Hilda também, novembro e dezembro, e aqui eu deixei um print, né, do site do Instituto, com o linkzinho para quem quiser conhecer o Instituto. Agora, né, com a pandemia, eles criaram uma página no YouTube, Curadoria Hilst, em que eles leem alguns poemas da Hilda, às vezes o Daniel Fuentes, né, que é quem cuida hoje em dia do Instituto, ele convida pesquisadores para conversar, então é bem legal. Acredito que seja isso. Obrigada, agradeço. Desculpem passar um pouquinho do tempo. Obrigado, Flávia. Flávia, você disse que você é mestranda, né, na USP. Você é orientada por quem? Pela Cláudia Pino? Pela Cláudia. Tá certo. Vocês Bom, conhecem? sim, não somos próximos, mas, bom, pensei, né, que você seria orientada por uma estudiosa da obra do Barthes. Isso mesmo. Agora, a palavra para a professora Maria Cláudia Rodrigues Alves, e a sua comunicação se intitula Presença Estrangeira na obra Traços e Iluminuras, de Júlia Lopes de Almeida. Maria Cláudia, a palavra é sua. Opa, o som, Maria Cláudia. Como sempre. Me perdoem, né? Bom dia, vamos pular de uma escritora mais sapeca para uma mais comportada. Há 2 anos eu sou professora no IBILSE, né, na Unesp de São José do Rio Preto, de Língua e Literatura Francesa. E há 2 anos eu venho me debruçando sobre a obra Traços e Iluminuras, de Júlia Lopes de Almeida. Trata-se de uma coletânea rara que foi publicada em Portugal, seguramente para que os conterrâneos de seu marido, o poeta Filinto de Almeida, pudessem conhecer o trabalho de Júlia, seu talento. Júlia morou em Portugal de 1886 a 1888, casando-se com Filinto em 1887. Alguns dos 23 contos dessa coletânea já haviam sido publicados em A Gazeta de Campinas, onde publicou seus primeiros textos a partir de 1881, e outros jornais, como o Carioca, O País, onde permaneceu durante 30 anos. E alguns contos eu creio serem inéditos. É o caso do conto A Falência, por exemplo, dedicado ao seu marido, e cuja observação consta antes do conto, né, fragmento de um romance, tá? O que viria a se tornar o romance A Falência, hoje indicado nos vestibulares. Mas vamos voltar um pouquinho. A renomada Académie Française, fundada em 1635 pelo cardeal Richelieu, serviu de modelo e inspirou diversas academias de letras pelo mundo, inclusive a brasileira. Nossos intelectuais do século XIX, com certeza sentindo-se amadurecidos na busca por uma identidade artística nacional, e sobretudo os literatos em plena corrente naturalista finisecular, fundam, em 1897, no Rio de Janeiro, a versão brasileira da Académie Française, seguindo seus preceitos. O grupo comandado pelo escritor Lúcio Mendonça já vislumbrava a empreitada um ano antes, em 1886. Desse grupo fazia parte a escritora Júlia Lopes de Almeida, inscrita na lista dos primeiros 40 nomes de imortais indicados para sediar a instituição. Porém,
Somente em 1977, a Academia veio a eleger um membro feminino, Raquel de Queiroz. O escritor português Filinto de Almeida, marido de Júlia, chegou a ser considerado membro consorte da academia, seguramente representando sua esposa num ato caracteristicamente misógino da sociedade brasileira da época. Se hoje a escritora é timidamente resgatada por inúmeros estudos nas últimas 2 décadas, restritos a um público acadêmico, a recente introdução, como eu citei, de A Falência, reeditada em 1901, em vestibulares, recupera seu nome e sua relevância. Fragmentos da obra já são, como eu também citei, né, já podiam ser observados neste compêndio, então, nesta coletânea de 1887, com data da escrita dos fragmentos, e esse é de 1881, por exemplo. Tá? Bom, Traços e Lenuras foi, como eu disse, publicado em Lisboa. Os contos dessa obra são corpos de projeto de pesquisa denominado Do Íntimo ao Social, o Feminino, Masculino e as Relações Pessoais Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Letras do Departamento de Letras Modernas do IBIUS-Unesp. Vale salientar que diversos escritores desse momento literário, o naturalismo, né, encontram-se em um limbo que poderíamos, por exemplo, considerá-los os naturalistas esquecidos. Estes daí vêm sendo resgatados pela professora Norma Wimmer, minha colega, que falará hoje à tarde, tá? E cito aqui, por exemplo, seu estudo sobre Aderbal de Carvalho e pelos seus orientandos. O conto eleito para conversarmos hoje, extraído de Traços e Lenuras, é O Remorso da Viscondessa. Embora singelo, revela-nos de forma trivial e prosaica aspectos das condições humanas, íntimas e sociais do Brasil do século XIX. Menos robusto, talvez, do que as obras da escritora que viriam a surgir depois, ele não deixa de ser uma amostra de seu espírito vanguardista, para não dizer sutilmente subversivo e revolucionário. Enfim, elegantemente impactante. Não é à toa que o Frei Pedro Zinzig disse a propósito de Júlia Lopes de Almeida em seu compêndio de escritores de 1914, que se titula Através dos Romances, Guia para as Consciências. Cito, uma das mais notáveis escritoras brasileiras. Seus livros, geralmente, não seguem os princípios da Igreja Católica. Desenvolve e defende teses sociais. Não são recomendados. Em O Remorso da Viscondessa, verificaremos o embate entre gêneros, evidenciado pela educação feminina, as diferenças sociais no confronto entre uma família nobre e uma família modesta e os embates emocionais também com sentimentos entrecruzados relativos à solidão, desprezo e arrependimento. Reforça-se aqui, entretanto, que a base para a narrativa é o tipo de educação dada às meninas na sociedade brasileira. Portanto, uma questão de gênero. O conto se inicia assim. A Viscondessa era tida como uma senhora de espírito. Apesar de míope, nada escapava à sua perspicaz e fina observação. Era mesmo que se podia chamar de mulher superior. A Viscondessa Matilde conversa com sua amiga Eugênia, e esta logo pergunta o que a Viscondessa pretende fazer com sua filha Judite, já que ela se aproxima dos 10 anos. Colocá-la num colégio ou contratar uma preceptora estrangeira? A esta pergunta, a Viscondessa diz que não pretende nem uma coisa nem outra, defendendo que a mulher não deve ser instruída, se quiser ser venturosa. Que fala com toda a autoridade, pois tem um espírito mais prático, e que a amiga sempre foi muito romanesca. Assegura a amiga que as poucas mulheres felizes que conhece não são inteligentes. Diz ela, nota bem, uma menina de grande instrução será invejada pelas outras e sofrerá as consequências de 1000 rivalidades, que mesmo por serem rasteiras e pequeninas, falam perder a paciência um dia, será temida por uns e ridicularizada por outros, por muitos. Se eu ampliar o espírito da minha Judite num requintado apuro,
ela não abafará com certeza os seus pensamentos, procurará manifestá-los, e teria, assim, um desgosto de vê-la escritora, por exemplo. Eugênia surpreende-se e diz: desgosto? Ao que a viscondessa responde: sim, há um pronunciado horror pelas bableux, bem sabes, e por mim detesto-as. E a amiga, mais surpreendida ainda: tu? E a viscondessa continua: não tanto como os homens. Se minha filha fosse escritora, quem se lembraria de casar com ela? Ninguém, não ignoras que só no casamento está o verdadeiro futuro da mulher. Se eu pudesse viver muito e ter sempre comigo meu tesouro. E ainda, eu me explico. Se minha flor, como quero, feliz, terá o seu pensamento absorto na própria felicidade e trabalhará por mero capricho, muito imperfeitamente, portanto. Porém, se entusiasmar, perderá horas de sono e de alegria, será ambiciosa, sedenta de glórias, e como isso não alcança com facilidade, terá que chorar amargos desenganos. Ao que a amiga Eugênia argumenta: pensas erradamente, sou pobre, melhor do que ninguém o sabes, pois juro que hei de lutar aferradamente para instruir minha filha. Santo Deus, quanta mulher ignorante vive isolada e arrepelando-se por não ter a compreensão do saber. Não faças tão mau conceito dos homens. E antes de tudo, imagina que a mulher instruída não vacilará, não sucumbirá se um dia se vir só. Depois, a tua Judite está numa posição muito alta para não ser censurada se for ignorante. Bom, em minhas pesquisas, né, nas minhas leituras dos contos, há um vasto emprego de termos franceses, evidentemente, né? E algumas citações a autores, como Legouvé, que é o autor da peça Adrienne Lecouvreur, que vira ópera, né? Como a Jules Michelet e o seu romance L'amour, que na verdade é uma pequena bíblia, né, para as mocinhas romanescas e casadoras, né? E aqui conta para nós, fazer um breve comentário, talvez resgatar um pouco Júlia Lopes de Almeida. Né? Então a mãe diz, a viscondessa: mas Judite será atraente, vestirá bem, montará bem, cantará romances, que mal faz? Aparentará educação brilhante, que tem espírito para isso, fará impressão nas salas, que é, afinal, o que mais seduz as mulheres. Não a constranjo, pois aprenda o que quiser aprender, sem fadigas nem sacrifícios. E assim foi, enquanto Judite se preparava para a sociedade, instruindo-se apenas na própria sociedade, Amélia, a filha de Eugênia, estudava, a mãe desdobrando-se em esforços. Até que faleceu, a Amélia se encontra sozinha e muito envergonhada. Ela pede uma carta de recomendação à viscondessa para ir trabalhar numa casa de família no interior como professora, pois estudou. Judite conseguiu arranjar um belo casamento por conveniência com um rapaz rico e elegante e, a partir de então, mal via a mãe. Solitária, a viscondessa pediu a Amélia, filha de Eugênia, que voltasse à cidade para lhe fazer companhia. Relutante, a Amélia pensa em sua mãe e faz as malas. Passavam, pois, os dias juntas a passear, ouvir música, ler, conversar, contar histórias do passado, falar sobre a falecida mãe, Eugênia, né, e amiga, e a viscondessa sempre pensando: como deve ser feliz a mãe quando é amada assim? Quando, numa ocasião, Judite interrompe afoita a sala, a conversa, e porque havia brigado com o marido por causa de um vestido. E ela explica: Luiz acusou-me de perdulária supérflua volúvel, que brinquei com sua fortuna, deixando-a cair por entre os dedos, que sou caprichosa e que o fiz muito desgraçado. O Luiz diz: enganaste-me, tu não me amavas, casaste por casar e não me fazes feliz. O amor iludiu-me, pensei dar meu nome a uma mulher extremosa e que o casamento tornaria grave, sensata, e dei-o a uma criança estróina, estragada, irremediavelmente estragada por uma educação defeituosa.
Evidentemente que o conto, né, termina com a viscondessa muito arrependida, pensando na sua amiga Eugênia, e num soluço baixinho murmurou para sua filha: perdoa-me. Tá? Então, desde essa primeira linha do conto que eu li para vocês na introdução, nota-se a sutil referência à falta de visão da viscondessa, pois ela é míope, ou seja, tem dificuldades em ver objetos distantes com clareza. É essa visão distorcida da vida que será justamente o tópico do conto e que vai nos conduzir, né, ao vanguardismo de Júlia Lopes de Almeida. E também logo observamos diversas dualidades, já estou me encaminhando aqui, proporcionando-nos um breve comentário sobre a duplicidade no conto, né? O contraste especular, né? Duas amigas, diferentes classes sociais, duas opiniões conflitantes sobre a educação de suas filhas, né? Consequentemente, dois destinos das jovens, né? Essa duplicidade aparece, inclusive, na sonoridade final dos nomes escolhidos. A mãe Matilde, a filha Judite, com a frieza das dentais finais, né? A mãe Eugênia, a filha Amélia, com a leveza das vogais finais, e é tudo meio que previsível para nós. É claro que a viscondessa vai se arrepender de alguma coisa. O conto se chama O Remorso da Viscondessa. Hoje, no entanto, interessa-nos brevemente comentar aqui a utilização de época de bas bleus pela viscondessa. Enquanto o emprego da expressão significa boa educação, conhecimento tanto da língua francesa como da atualidade da época, a expressão francesa foi dicionarizada em Portugal como mulher pedante com fumos, ares de literata. E já no verbete, nós temos explicitamente não só o pedantismo, a arrogância, mas também a função caracteristicamente masculina para a época, que é escritora, né? Uma estratégia aqui interessantíssima da nossa Júlia Lopes de Almeida, né? Simples, mas muito interessante. A expressão aparece no século XIX para designar uma mulher de letras. O termo rapidamente assumiu uma conotação pejorativa, evidentemente, como o das mulheres apresentadas em peças de Molière, Les Femmes Savantes, por exemplo, né? E evoluiu para Femme Savante de Pédanterie Ridicule. Passou, então, até a escritora, deixou de existir em vários verbetes posteriormente, né? Bom, teria várias coisas para dizer sobre bas bleus, né? Le cercle de bas bleus, que é oriunda do inglês, porque um convidado masculino foi com meias azuis, né? Então passou a ser uma coisa mais exótica, tá? E essa expressão aparece na França em 1837 para qualificar uma autora ou uma mulher de pretensões literárias. E provocou, na época, grandes polêmicas, porque em francês é le bas bleu, masculina, uma expressão masculina para designar escritoras, né? Bom, concluindo, ao utilizá-la, a viscondessa revela sua erudição, já que o emprego do vocabulário francês era corrente entre a classe dominante, evidentemente. Utiliza a expressão, pois, para demonstrar a modesta amiga, que apesar de não ter tido uma educação formal, professor ou colégio, a sociedade lhe proveu acesso ao status considerado superior. Mesmo assim, a amiga mais modesta compartilha do conhecimento da viscondessa, mostrando que ela, apesar de sua condição inferior, tem cultura e atualidade da contemporânea, ao continuar participando da conversa e até mesmo contradizendo-a. Significa para nós que o emprego da expressão pela autora não é apenas útil para caracterizar as personagens ou um momento histórico, mas torná-la igualmente extremamente antenada em sua época, tornando-se, por assim dizer, para estar de acordo com o momento que estamos passando, uma influencer no final do século XIX. Tá? Eu espero ter trazido para vocês, né, um pouco da Júlia Lopes de Almeida, porque tenho me dado por missão recuperar um pouco da Júlia desconhecida, tá? Embora ela tenha sido mais ou menos uma dondoca, escritora dondoca,
embora o seu casamento com Filinto tenha sido mais ou menos arranjado segundo conveniências também, e com colegas e com a professora Norma, nós criamos um site, que eu vou colocar aqui no chat, e que eu convido todos a frequentar, a ver. Nós já passamos ali por 3 contos, tem no original, de 1887, e atualizados, né? Tá? Repaginados, tá? Chama-se Linhas do Tempo, Literatura e Outras Artes, já coloquei aqui, estão todos convidados, e é com muito prazer que eu volto a participar e a organizar com os meus colegas um simpósio em que eu posso falar da Júlia. Já em Brasília comecei essa minha peregrinação dessa naturalista esquecida, e agradeço muito a todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigada. Obrigado, Maria Cláudia. Bom, a gente abre agora o espaço para as perguntas, para os comentários. Posso começar? Ai, desculpa, eu vou fazer só um comentário. Não, por favor, Maria Cláudia. Eu passo a palavra ao Silvio. Desde do Silvio, né, eu venho percebendo que nós estamos não só num registro acadêmico, mas extremamente afetivo com relação aos nossos estudos, o que acontece com a maior parte dos cientistas em literatura, não tem o menor problema, mas que vários sublinharam, né, essa ligação quase que afetiva, como Guimarães Rosa, né? Sim. Hilda Rios. E daí fiquei feliz em incluir-me com Júlia Lopes de Almeida. Então, estou muito honrada de estar nessa sessão. Silvia, a palavra é sua, me perdoe. Nada. Bom, Márcia, não é bem uma pergunta, mas é algo que surgiu a partir da sua fala sobre a correspondência com os tradutores, etc. Na verdade, a gente sabe que ainda há correspondência inédita, né? Por exemplo, a tradução, a correspondência, as cartas que ele teve com o Crespo, o tradutor espanhol, que inclusive viveu um tempo aqui no Brasil. Uhum. Mas você chamou a atenção para um ponto essencial, né? Que é o volume que o Eduardo Bitzzarri ele reuniu, né? As cartas, enfim, esse material já foi bastante revisitado. Mas o Bitzzarri, ele era não só um tradutor, um agente cultural do Instituto Ítalo-Cultural Brasileiro, né? Mas ele era também um grande estudioso da obra do Dante. Eu sei que você, como eu, tem interesse mais pelo francês, não tenho formação em italiano, mas o Bitzzarri chamou a atenção para a presença desses textos, né? E isso tem uma relação indireta com a tradução, por quê? Porque o Bitzzarri apontou digamos assim, muitas reelaborações de tópicas dantescas, principalmente em Corpo de Baile, né? A única coisa que eu não sei é se, ao traduzir para o italiano, se ele manteve, como é que se pode manter uma ressonância que, de certo modo, foi gestada em língua portuguesa, né? E queria também lembrar, você sabe muito bem disso, que o Bitzzarri também foi importante por correções na segunda edição do Corpo de Baile, né? O Corpo de Baile ele sai numa edição no mesmo ano do Grande Sertão Veredas, mas logo em seguida, em 60, ele vai sair num volume em bloco, mas o Bitzzarri apontou na correspondência equívocos de enredo do Guimarães Rosa. Isso é muito impressionante para alguém tão cuidadoso, tão minucioso, e ele nem poderia atribuir o equívoco a erros de imprensa, né? Porque na verdade foram equívocos dele mesmo, Guimarães Rosa, tanto é que ele agradece a correção do Bitzzarri e incorpora já nessa segunda versão. Então, eu imagino que o Bitzzarri, só para resumir, né, ele vai além dessa discussão sobre a tradução,
na medida em que ele foi um grande promotor do Guimarães Rosa, da carreira internacional de Guimarães Rosa, de certo modo, e, ao mesmo tempo, teve esse papel bem prosaico de revisor do texto rosiano. Se você pudesse comentar, mesmo que não tenha sido exatamente o foco da sua apresentação, mas surgiu a partir dela. A Maria Cláudia falou em afeto, né? Eu acho que os tradutores do Guimarães Rosa e o Guimarães Rosa, eles criaram uma relação afetiva através da tradução dos textos muito grande. Eles falam o tempo inteiro, todos eles, de afinidades, né? De afinidades anímicas. Então, eu acho que esses tradutores, eles não tinham com o Rosa uma relação... O Rosa estava vivo, eles estavam trocando. O Rosa sabia o que ele... O Rosa era um escritor muito consciente, como fala o Paulo Ronen, então o Rosa sabia o que ele estava dando na mão dos tradutores. E ele queria muito ser traduzido, né? Então, ele tinha uma relação de respeito com esses tradutores muito grande. E os tradutores, por sua vez, eles não se sentiam frente a Rosa, apesar de todo o respeito que eles tinham por ele, toda a admiração, não era um Deus intocável. Então, eles discutiam com o Rosa, eles propunham, o Rosa comentava de novo, não, mas assim não vai dar. Então, era uma discussão muito viva. Então, por isso que eu disse, o Rosa não ditava regras. Né? Então, acho que ele tranquilamente pode aceitar palpite assim, dos tradutores, correções, porque eles realmente estavam numa discussão em cima de um texto. Né? Sim. Então, toda a relação deles passava por textos, e isso é muito bonito ver. Eles estavam tentando uma missão impossível, como você comentou, tem passagens no Rosa que às vezes são deslocamentos. Como fazer? Os neologismos é o menor problema na tradução do Rosa. Sim, verdade. Não tem problema. O problema é o que essas palavras estão construindo ali. Arrepender-se para casa. Não é? Não tem nenhum neologismo, mas é dificílimo. E se o tradutor quiser traduzir tudo, ele vai ficar com um texto incompreensível na sua língua, não é esse o objetivo. O Rosa mesmo fala, olha, nem tente, não vai dar. Então, vamos fazer um texto legível, que seja Rosa, não seja senso comum. Então, realmente, eles estavam assim, com um problemão na mão, né? Então, a gente sempre que estuda as traduções, a gente vê o que eles não conseguiram, mas também o que eles conseguiram, né? Textos legíveis que você consegue ler, e com muitos ganhos, às vezes. Então, é muito legal ler essas correspondências. Eu editei a correspondência com o tradutor francês, estou tentando publicar. Vamos ver se eu consigo. Vai ser mais uma. Qual? O Vilar? O Vilar. Você fala do Vilar? Vilar. Eu editei, pus notas, eu estou tentando publicar. Vamos ver se eu consigo. E o Vilar tem uma relação com o Brasil, não é, Márcia? Ele é filho de brasileira. Isso. Né? Isso. Eu vi essa informação num texto antigo, de 61, da Gilda Alvim, um artigo pequeno que ela publicou no Jornal do Brasil. E agora o Jornal do Brasil, ele está todo na internet, então fica bem fácil, né? Eu consegui muita informação com o Vilar em muitos arquivos. Em breve, eu acho que eu vou publicar um artigo sobre o Vilar, porque a história dele é muito interessante. E eu consegui uma informação aqui, ou uma ali, como você disse, agora está mais fácil nos jornais e tudo, né? Sim. Eu espero em breve publicar alguma coisa sobre o Vilar, que é muito interessante também enquanto tradutor. Aguardarei com ansiedade, mas é isso. Obrigado pela resposta. Obrigada a você. Quem é que vai agora? Já que eu estou com a palavra, Flávia, eu gostei muito da sua apresentação. Obrigada. E eu acho que você estava falando, depois você falou do SAD, a gente lembra imediatamente do SAD, né? Sim. Que também aquelas relações, você vê que não são reais, né? E eu acho que você vai ter um trabalhão com esse conceito de gozo, né? Porque ele tem um sentido negativo em psicanálise também.
ele tem um sentido muito negativo em psicanálise, né? Quando você permanece no seu gozo, você não sai do seu círculo vicioso, né? Então tem esse sentido positivo que eu vi aí no Barthes, mas ele tem um sentido muito negativo também, né? Então, olha, gostei muito, acho que você vai ter bastante trabalho, assim. Eu preciso me aprofundar ainda nesse conceito, né, porque, enfim, ele é complicado, como você mesma disse, e no próprio livro, o Barthes, ele tem uma escrita que ele não se contradiz exatamente, mas ele começa falando uma coisa, depois ele volta, ele reformula, ele se corrige. Então, o prazer do texto é um texto muito difícil nesse sentido, porque ele no começo ele até parece que está elogiando o prazer, e depois ele fala que, na verdade, o prazer é aquele texto que não rompe com a cultura, que, né, não propõe uma transgressão, e ele faz essas idas e vindas, assim, e eu falei para a Cláudia, Cláudia, mas cada hora ele está falando uma coisa. Ela, é isso mesmo, mas calma, você vai entender. E a aula, eu estou participando de uma disciplina sobre Barthes esse semestre, casou de dar certo, né, agora que eu estou fazendo as disciplinas, de a Cláudia oferecer essa disciplina, e a aula do prazer do texto é na semana que vem. Eu estou aguardando para ver o que ela fala sobre isso, porque realmente é difícil, né? Eu queria fazer um elogio às apresentações todas também. Não é minha área, tradução, mas eu lembro de fazer uma disciplina na graduação com a professora Adriana Zavaglia, e ela me fez mudar completamente a visão que eu tinha de tradução, né? Questionar aqueles sensos comuns, né, assim, de que a tradução você precisa ser fiel à língua, então essa questão da fidelidade foi a primeira coisa que eu problematizei, né, nessa disciplina, e ela me mostrou uma visão da tradução muito bonita, né, como a tradução como uma nova criação literária, e pensando no Rosa, né, os tradutores do Rosa, que devem ter um trabalhão, né, para traduzir o Rosa. Com certeza. Me parece que, nesse caso, é realmente uma nova produção literária, né? Porque é um desafio enorme traduzir aquela linguagem específica, né, dele. Então, faz todo sentido para mim, vocês, estudiosos dessas traduções, porque elas são criações literárias também, né? Pensando, enfim, no desafio enorme que é traduzir o Rosa. Então, eu achei muito bonito também. Eu não sabia que o Rosa era tão generoso assim com os tradutores, porque o próprio trabalho de tradução é um trabalho generoso, mas você está oferecendo para falantes de uma outra língua que aquele texto que eles não teriam acesso se fosse em português, né, digamos, os falantes de francês, no caso dos exemplos das traduções mencionadas. Então, falantes de francês que vão ter acesso àquela tradução, então vão ter acesso ao texto do Rosa e o texto do tradutor, né, pensando que também é uma criação poética do tradutor. Então, é um trabalho duplo de generosidade do tradutor e também do Rosa, de ser tão atento e prestativo, enfim. Então, achei muito legal conhecer isso, foi bastante interessante. Flávia, deixa eu só tirar uma curiosidade em relação ao que você falou. Você já assistiu ao vídeo da aula inaugural do Barthes? Não, acho que não. É engraçado porque eu vi esse vídeo, quase chorei vendo o vídeo, porque havia uma lenda no Brasil, segundo a qual a única brasileira presente na aula era a Leila Perrone Moisés, e a Leila teria gravado a aula e só ela tinha, mas na verdade, um belo dia, eu estava na internet e achei o vídeo integral, e dá para acompanhar, a fala do Barthes bem pausada, dá para acompanhar a lição, a aula inaugural, lendo o texto em francês, é igualzinho o texto publicado pela Sorbonne. Eu posso te colocar o link, não sei se dá tempo, porque eu não sei mexer em várias coisas ao mesmo tempo, mas de qualquer modo eu posso te passar, porque acho que vale muito a pena, e ele acaba falando um pouco de prazer, não exatamente de fruição, mas de prazer nesta aula, ok? Legal. Por favor, Silvio. Eu te repasso, então. Silvio, passa para todo mundo por e-mail. Ah, tá. É magnífico o vídeo, viu? Alto, claro, não tem defeitos. Eu não sei quem conseguiu, mas agradeço de pé. A Leila... Pode falar, professor.
Não, imagina. Eu queria fazer duas perguntas. Acho que eu vou fazer as duas rapidamente, assim, né? Uma é a você, Flávia, justamente. Se eu entendi bem, a Hilda Hilst escreveu o Caderno Rosa, meio que para épater la bourgeoisie, né? Ela não tinha sido lida, ela, enfim, era uma escritora sofisticada, enfim, e, no entanto, tão pouco lida, né? Hoje, eu não tenho dados a respeito, mas me parece que a gente vê, né, em comunicações, em eventos, em bancas, me parece que a Hilda Hilst está ali, meio que cabeça a cabeça com a Clarice Lispector, né? As duas, talvez sejam hoje as duas escritoras mais estudadas no Brasil. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: sim, hoje ela é muito estudada, mas o que da Hilda Hilst é mais estudado? É o Caderno Rosa, digamos, a obra que ela escreveu para, e aí eu não sei nem como completar, para provocar, para aparecer, ou é aquela obra ou é a obra que ela escreveu ao longo de toda a vida, né? E com a qual, vamos dizer assim, talvez ela quisesse, pela qual talvez ela quisesse ser conhecida efetivamente. Não sei, essa é uma pergunta, e aproveito essa fala para mandar uma pergunta para a Maria Cláudia também, sobre o Bablo no masculino, porque, bom, écrivain também, né? Un écrivain seria um Bablo. Eu não entendi uma coisa, a personagem do conto, a quem é atribuído o adjetivo de Bablo, não escreve. Ela é, enfim, erudita, digamos, né? Mas ela não escreve. São essas as minhas perguntas. Posso emendar uma pergunta já para a Cláudia? Porque, num certo sentido, a sua apresentação, Cláudia, da Flávia, tem uma ligação, né? Porque a Hilda Hilst, como essa escritora que ninguém lê, então, a Condessa, será que ela tinha razão, né? Então, tem uma ligação nessa reflexão sobre o que é uma mulher escritora, né? Flávia, por favor, pode comentar, depois eu... Bom, não sei se vai aparecer o som aqui, estou abrindo o vídeo. Perdão. Abri o vídeo que o Silvio mandou. Bom, boa pergunta, professor Walter. Não sei dizer. E realmente, a circulação da Hilda hoje em dia é muito diferente da circulação de quando ela era viva, e ela previu isso, porque em uma entrevista, quase no fim da vida dela, uma entrevista que é fácil de achar no YouTube, ela, sobre justamente, né, o Caderno Rosa, posso procurar aqui depois quando a professora Maria Cláudia for falar, ela fala que ela só seria conhecida quando ela morresse. Ela era muito debochada, né? Ela falava assim, bom, eu sou muito boa mesmo, mas só vão me conhecer, só vão me ler quando eu morrer, porque é assim que acontece, né? Os escritores, os artistas, eles só são reconhecidos depois da morte, né? Então, isso ela já previa um pouco, mas não sem frustração, né? Então, ela fala que o Antônio Cândido, em entrevista, ela comenta que o Antônio Cândido leu, gostou, mas não falou sobre. Então, acho que talvez pela época eram tabus, né? Mas é fato que hoje em dia a circulação dela tá bem diferente, né? Eu não saberia dizer, assim, qual das obras, ou se é a obra mais de transgressão, se é a obra mais hermética que é estudada hoje em dia. Talvez a de transgressão, acho. Talvez pelos tempos, né? A gente precise mais, nesse momento, desse tipo de abordagem, né, para tempos, enfim, tão caretas, tão difíceis, né? Então, talvez, acho que, nesse momento, a circulação dessa obra final aí dela, erótica, pornográfica, esteja em alta como uma necessidade coletiva mesmo. Então, acho que você se responde. Eu acho que interessante, Flávia, é que mesmo essa obra transgressora vira canônica. Uhum. Sim. Né? Começa pela... talvez chegue a mais hermética, mas ela começa a virar canônica pela transgressora. Sim, é o que a Eliane fala, né? Que assim, o baixo vira alto, o alto vai para baixo.
Então, não tem mais essa distinção, né, das leis literárias, do que é a alta literatura, como se a literatura hermética dela fosse a mais interessante em nível de linguagem e a pornográfica menos. Não tem mais isso, né? Ela percorre, ela atravessa uma outra, vai para uma, volta para outra, ela coloca para cima, para baixo, de baixo para cima, ela eleva o que está embaixo também. Então, verdade. Eu acho que talvez eu não tenha sido clara pela rapidez que eu fui com o meu paper aqui, peço mil desculpas. São duas mulheres conversando sobre a educação de suas filhas. E a viscondessa diz: Deus me livre de dar uma educação para minha filha. Ela poderia virar uma escritora, Deus me livre. Tá? Então, é nesse sentido, não tem nenhuma escritora lá, não. Tem essa estratégia da nossa Júlia, né, Lopes de Almeida, a colocar justamente essas palavras na boca da viscondessa, né? E eu queria só dizer uma coisa, então, que eu achei muito interessante, que é, ela dá uma cutucada, e eu falo influencer, porque ela escrevia em jornais, ela era lida, pelo menos, por mulheres que sabiam ler, pelo seu círculo também, né? E algumas mulheres que sabiam ler na época. É preciso que a gente diga isso, de alguma forma. E eu falo de influencer, agora já me perdi. Justamente por isso, por essa, que na época, o quanto ela é desconhecida agora, ela era acessível de certa forma na época. Se ela foi meio que esquecida, né, ela era muito em voga na época por produzir em jornais, né, crônicas, contos, etc. Então, ela põe em questão aí, muito sutilmente, a questão da educação e a questão de gênero, é isso, né? Em algo muito simples, em algo muito singelo, eu diria, uma literatura singela, mas que traz à baila, né, esse tema. E eu estava procurando, não quero ser arrogante, mas estava procurando aí na internet, já que nós temos acesso a tanta coisa, os meus antepassados, porque minha bisavó foi professora, e por incrível que pareça, achei um estudo, né, de uma pesquisadora em arquivos do Estado, e a dona Maria Marcolina Pinheiro e Prado, né, que foi professora, ela aparece com certos relatórios dela e dos seus colegas sobre a situação do ensino público no Brasil em 1887. Né? Então, é extremamente interessante os relatórios dos professores, né, a respeito de coisas que para nós são muito banais hoje. Né? Dona Maria Marcolina põe isso lá: é impossível dar todas essas matérias e agora querem que a gente dê o quê mais? Educação física para meninas? O que é isso? Daí, em outro relatório, ela pôs assim: eu sei que prendas domésticas é no 2º e 3º ano, mas, em havendo um tempinho, eu dou uma adiantada no 1º ano. Então, entendeu, né? Na simplicidade da coisa, e assim como dialoga, assim, minha bisavó, é muito possível que ela tenha lido Júlia Lopes de Almeida, né? Uma professora, e que ela tenha detestado. É possível. Porque nós estamos aí num contraste muito grande também nesse singelo conto, né, da Júlia, que é ao mesmo tempo, né, que traz, que cutuca um pouquinho, não cutuca muito, só um pouquinho. Desculpa, Walter, obrigada pela pergunta. E talvez, não sei, possa interessar você. Ontem, veja que a gente falando aqui da mulher que escreve, ontem falamos de Virginia Woolf, né, Um Teto Todo Seu. Tem também não quero, como vocês, falar de trabalho próprio, mas eu descobri uma novela
que eu acabei traduzindo, enfim, talvez saia em breve, de uma escritora francesa de quem eu particularmente nunca tinha ouvido falar, chamada Madame de Genlis. Eu não sei se esse nome diz alguma coisa a vocês. E ela publicou em 1802 uma novela chamada La Femme Auteur. E é muito interessante porque você tem justamente uma mulher, 1802, vejam vocês, erudita, né, e que, claro, frequenta os salões e isso e aquilo, e tudo bem, até o momento que ela decide publicar. Porque eu queria dizer o seguinte, escrever ok, mas publicar não é coisa para mulher, publicar é coisa para homem. E ela publica, bom, já estou contando demais, haja spoiler, mas enfim, ela publica e ela sofre as consequências por ter publicado. Né? Está em domínio público, evidentemente, La Femme Auteur, e, enfim, talvez saia daqui a um tempo essa tradução, e eu acho que talvez possa interessar para essa discussão. Talvez a Júlia de Almeida tenha lido Madame de Genlis, ela foi muito lida na França no século XIX. Né? É isso. Nossa, que interessante. Será que a Viscondessa tinha razão, justamente como disse? E ninguém se lembrou de casar aí com a sua protagonista? Bom, enfim, ela... Não conte. Tá bom, eu não vou contar. Tem uma história de casamento no meio. É uma delícia. Essa novela é uma delícia. Espero que tenhamos logo acesso, então, ao... Muito bem, Walter. Mais perguntas, gente? Comentários? Eu queria falar um pouquinho com a Maria Cláudia, possível? Sim. Então, eu achei interessante a possibilidade de você disponibilizar os textos da Maria Júlia, né, de Almeida, mas eu queria perguntar um ponto específico, né? Vocês têm trabalhado com autores que, de certo modo, vêm sendo um pouco negligenciados, assim, para falar bem suavemente. Mas eu pergunto, há um grupo de pesquisa voltado para esta autora, ela é importante, ela foi até, de certa maneira, vanguardista, como você colocou, mas e qual é a receptividade em termos do mercado editorial? Quer dizer, vocês conseguem publicar as produções, há uma receptividade editorial fora do âmbito universitário, ou na verdade, vocês só conseguem acesso por meio das revistas e tal, porque, em geral, são revistas mais abertas a esse tipo de produção que não se enquadra bem no cânone, digamos assim. Justamente. Enfim, a questão é o mercado editorial, Maria Cláudia, o que você pode me falar disso? Olha, eu não sei como nós podemos encarar a essa altura o mercado editorial. Né? O que você está... Né? Porque nós estamos no digital. Então, o grupo de pesquisa formalizado, a gente sempre apelida ele de naturalistas esquecidos. Daí surgiu a Júlia, e eu me dedico à Júlia. Né? Então, não há um grupo dedicado à Júlia. O que há é que eu consegui sensibilizar certos colegas para a gente poder fazer esse site, né, e alimentá-lo, tá? Mas agora vem a anedota. O nome da Júlia apareceu num parágrafo de Wilson Martins, né, do pessoal meio esquecido que publicou nessa década aí, nas décadas finiseculares do 19. E acompanhando a professora Norma Wiener, para ir ver um livro raro, A Noiva, do Aderbal de Carvalho, no gabinete de leitura português, no Rio de Janeiro, caí eu com traços e iluminuras, raríssimo também. Né? E eu não sei se você sabe, colega, mas não pode fotografar, não pode xerocar. Conheço o gabinete. São portugueses. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda uma programação, não fiz projeto, tá? Fiz toda uma programação para passar como uma orientanda, que hoje ela alimenta o site, Monelise Villela Pando, que eu tenho realmente que citar aqui.
e passamos uma semana no Rio de Janeiro, copiando cada uma a página. Já fiz isso também, Maria Cláudia. Até dentro do IEB. Peguei a página direita do livro, né? E realmente eu sei que alguns contos já foram, que nem a história de um leque. Eu estava num evento semana passada da nossa pós-graduação aqui, e uma estudiosa veio com uma história do leque que está no Traços e Iluminuras, mas está também na Gazeta de Campinas, né? Veio com um estudo fantástico, maravilhoso, sobre o pornográfico em História de um Leque, que é a história de um objeto que passa a ser o narrador da história, justamente, Flávia, e que tem, assim, uma série de sugestões sexuais sobre o percurso do leque. Então, você veja, eu pensei muito em nos colocando na mesma sessão aqui, nessa história do leque da semana passada, tão recente. E, assim, é claro que há estudos muito interessantes, mas ficam realmente confinados a um petit comitê, sabe, Silvio? Como quase tudo, né? Não é só a Júlia de Almeida. Por isso que eu achei que o site seria algo mais interessante. E eu não saí correndo para a publicação, a gente mal consegue verba para as nossas pesquisas. É verdade, eu sei. Eu não quero... Você fala de uma realidade comum, colega, aqui. Todos nós, eu acho. Sabe? Eu não quero pesquisar, Júlia, e ser uma pesquisadora amargurada. Então, eu vou fazer o que eu puder fazer. Sei. Bom, só uma questão. Se eu estiver repetindo, você me perdoa. Mas é só porque eu lembrei. Você sabe que num dos estudos de literatura contemporânea do José Veríssimo, ele dedica um capítulo a Júlia de Almeida, não é? Uhum. Então, pronto, não vou falar, que você já sabe, então tá tudo certinho. É só isso. Obrigado. Agora, você conhece o compêndio do Frei? Eu tenho que sim. agradecer aqui Antônio Dimas, né, que me fez conhecer. E, gente, Meu eu estou colega de Dimas. literatura francesa com isso. Vocês não imaginam que esse homem fala de Stendhal, Balzac. Sim. Então, é muito interessante também para a gente ver o ponto de vista, né, ele faz uma lista dos livros no Index. Certo. Né? Assim, como não chamar Júlia Lopes de Almeida de revolucionária? Quando você pega aí 1900 e alguma coisa, José Veríssimo, vou até pôr aqui. Mas é impressionante que, assim, só em 1977 que eles ousam colocar Raquel de Queiroz na academia, quando Júlia participou de praticamente todas as reuniões que viabilizaram a fundação da... Podíamos ter passado sem essa, hein? Podíamos ter tido uma mulher. Podia não ter demorado tanto, né? Mas muito obrigada pela sua intervenção. Nada, obrigado. A francesa levou só 300 anos, né? Ela foi fundada em 1780. Bem lembrado, em 1980, né? A Yourcenar foi... Isso Mas que bom que as mulheres demoraram tanto, né? Ficaram menos em contato com certas práticas arcaizantes da nossa cultura, né? Nesse sentido, há algo positivo nessa exclusão. Uhum. Mas é engraçado que eu tinha falado da minha bisavó, para a gente... Sim. Então, quando vi essa curiosidade, falei, bom, ok, 6 para meia dúzia, né? Mais ou menos, né? Num momento tão difícil em que a gente está questionando tanta coisa científica, quer dizer, está presenciando tanto questionamento de descobertas que deveriam enaltecer o ser humano,
quando a gente compara aí um século e pouco de diferença na nossa realidade, quer dizer, estamos engatinhando em muitas coisas. Sim. Mas ainda bem que estamos fazendo uma sessão dessa e conversando, acho que é muito importante. Sem dúvida. Alguma pergunta a mais? Márcia, Flávia, Não. Maria Cláudia, Silvio? Não. Bom, então, novamente eu agradeço a vocês 4 pelas ótimas comunicações de hoje. Eu passo a palavra para você, Márcia, como você está gravando, que você faça o encerramento da sessão, por favor. Tá bom. Então, nós encerramos a nossa mesa 3 agora, e nós convidamos todos para assistir à tarde a apresentação do Walter, da Norma Wimar e da Raquel Peixoto, que vai ser uma mesa com temas bem interessantes. A tradução vai voltar em dose dupla e vai ter mais um naturalista esquecido também. Então, quem puder, participe da nossa mesa à tarde. E muito obrigada a todos. Obrigado.